Oi, testando. Oi, oi. Oi, testando. Bom dia, todos aqui presentes. Vai começar agora a nosso painel sobre os desafios de inclusão digital, com 3 pessoas que têm experiências fantásticas nessa área. Vou apresentar vocês. Melícia Devens, Janaína Spode e Vanessa, também tem um projeto super bacana, Vanessa Tonini. E vamos começar. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar pelo nosso aplicativo. Quem não estiver na sala, quem tiver pode levantar a mão, que no final nós vamos dar um tempinho para responder as perguntas ou dúvidas de qualquer participante. Meninas, agradeço muito a presença de todas aqui. Sei o quanto foi difícil reuni-las. Enfim, a agenda estava cheia, mas conseguiram, que bom. Eu queria que cada uma pudesse falar brevemente a sua experiência nessa área de inclusão digital, de cultura digital, que é uma área, ela é uma área bem complicada, é uma área um pouco restrita de se trabalhar alguns projetos no Brasil e fora também. É uma área que dominada, na verdade, uma porcentagem grande de homens nessa área de cultura digital, e, de repente, tem um time feminino fazendo e acontecendo com projetos belíssimos que valem a pena ser ressaltados, e por isso que vocês estão aqui no FISLE. Então, eu queria que cada um apresentasse essa experiência de cultura digital na vida de vocês, brevemente. Bom, eu sou a Melissa, sou aqui do Rio Grande do Sul, atualmente eu moro em Campinas, São Paulo. Eu sou de uma cidade bem do interior, onde as coisas sempre chegavam depois, e era bem complicado para tudo chegar lá. Eu faço parte da Mozilla, e dentro da Mozilla tem um projeto que chama Webmaker, que é um projeto que visa ensinar a web para qualquer pessoa. Mas não apenas ensinar a pessoa a usar a web, ensinar a pessoa a ser produtora para a web. Então, a gente acaba ensinando um pouco de HTML, CSS, JavaScript para qualquer pessoa. O projeto, a gente já está levando ele há uns 2 anos aqui no Brasil, 3 talvez, e nos últimos tempos a gente acabou retomando ele de uma maneira mais efetiva. Começamos trabalhando com jovens e o ápice, para mim, do projeto foi um trabalho que a gente fez numa cidade do interior aqui do estado, de Gaurama, onde a gente incluiu e batizou digitalmente 150 mulheres da zona rural. Uma cidade de 5.000 habitantes, conseguimos levar 150 mulheres que nunca tinham encostado num computador e fazer com que elas vissem que aquilo era fácil. Fazer com que elas saíssem de lá dizendo que, se elas soubessem que aquilo era tão fácil, elas já tinham feito antes. Para mim, aquilo foi a coisa mais recompensadora do projeto até agora. E a gente quer continuar fazendo cada vez mais, incluindo mais pessoas, porque a web e a tecnologia ela tem que ser para todos. Não importa onde você mora, não importa seu sexo, sua idade, não importa se você tem 2 ou 90 anos, você precisa usar a web, e isso é muito importante para você. Eu sou a Janaína, sou da Casa da Cultura Digital aqui de Porto Alegre. Eu sou da área das artes, na realidade, eu sou produtora cultural, e para mim foi uma passagem bem interessante também de entrar nesse mundo mais tecnológico. Eu entrei pelas áreas gráficas, na realidade, há muitos anos atrás, tipo em 94. E aí, com o tempo, fui me aproximando, e hoje essa questão tecnológica, para mim, ela vem muito mais também como um ativismo dentro da área. E eu tento levar isso para o mundo, para os artistas e o mundo das artes, e ter essa aproximação. Então, acaba sendo uma inclusão digital por vários fatores que já está impregnado na vida dos próprios artistas e pessoas. E dentro da Casa da Cultura Digital, a gente também com essa questão ativista de passar a filosofia do software livre e também outras bandeiras que a gente levanta, se tornou um desafio de
de explicar tudo o que tem por trás da questão da tecnologia, né? Não é só simplesmente uma escolha de um software ou de uma máquina ou algo assim. E então a gente tem um projeto agora que nós finalizamos uma etapa que é o observatório, que nós fomos para o interior do estado, em 5 cidades, falar de cultura digital para coletivos de cultura. E aí nós pegamos grupos dos mais variados, assim. Então nós tivemos oficinas e uma pesquisa para entender desde a parte de gestão e levar ferramentas dentro do software livre que possam ajudar coletivos que têm uma organização diferenciada, a questão da horizontalidade e tudo mais, até realmente o uso da tecnologia dentro das artes, dentro da cultura em geral. Então foi uma experiência bem interessante de não só mapear esses grupos e entender como é que eles se posicionam perante a tecnologia, mas potencializar isso de uma forma, tanto quanto cidadão, quanto também pessoas que produzem conteúdo e que produzem cultura. E foi muito uma experiência muito louca, porque a gente acha que a questão da inclusão, né? Quem está produzindo cultura tem, no mínimo, um acesso básico, e a gente experienciou coisas das mais variadas, e você vê, nossa, nós temos ainda que dar 10 passos atrás e começar a discutir coisas que, teoricamente, para o nosso mundo, já são coisas ultrapassadas. Então, foi um momento da gente repensar vários conceitos dentro da cultura digital, também nossa, várias abordagens, grupos que conseguem atuações nas suas cidades, nas suas regiões, que às vezes não tem nem site. Então, como é que se dá essa visibilidade e tudo mais. Então, é uma experiência bacana para quem quiser conhecer, está lá no observatório.cc. E a gente vai continuar agora com isso, porque tantas coisas foram levantadas e tantas coisas surgiram de oportunidades para a gente trabalhar, que foi só tipo 10% que a gente achou que seria um mapeamento, se mostrou 10% do que pode ser a inclusão, e principalmente com os conceitos do software livre. Então, foi bem interessante. Bom, meu nome é Vanessa, eu sou desenvolvedora web já há bastante tempo, aí, uns 7 anos mais ou menos. E sempre trabalhei como desenvolvedora web e sempre percebi assim, que desde a faculdade e das empresas que eu trabalhava, ou era a única mulher desenvolvedora, eu só tinha mais uma colega dentro da aula, mais uma ou duas no máximo, dependendo da disciplina. Quando juntava com ciência e computação, às vezes daí juntava mais uma ou duas de lá, aí, né? E aí, sempre percebi, tipo, quando eu entrei para essa área, eu não imaginava mesmo, porque como eu sempre gostei de computador, sempre gostei de videogame, sempre gostei de tecnologia, para mim era, tipo, normal, assim. E daí, depois que eu entrei na faculdade, que eu me dei conta, gente, como tem pouca gente, como poucas mulheres, assim. E isso sempre me deixou acima, eu fui levando, né? E aí, quando passou-se um tempo, assim, eu comecei a atuar mais na área da inclusão digital, na questão da acessibilidade, primeiro, para pessoas com deficiência, onde eu estudei muito sobre acessibilidade para a web, principalmente, fiz uma monografia sobre acessibilidade para a web, e na época que eu trabalhei pro escritório do W3C Brasil, eu atuei bastante com acessibilidade para a web. Porém, lá em São Paulo, né, quando também sou do Rio Grande do Sul, do interior, né, mas já andei aí por vários lugares. Eu atualmente estou morando em São Paulo. E chegando lá, conheci mais meninas desenvolvedoras, e lá todo mundo tem essa pegada ativista, né? E aí já me juntei no rolê ativista, não demorou muito. E umas amigas minhas me convidaram para participar de uma ideia delas, que era montar um hackerspace feminista. E aí, assim, que fosse incentivado, que fosse que desse mais apoio e acolhimento para as mulheres que queriam aprender sobre mundo hacker, sobre filosofia hacker, sobre todas essas questões, que elas me convidaram, porque eu já era questão de gostar de incluir pessoas, por ser mulher e tudo mais.
Não porque eu era hacker, até porque não é a minha experiência, não tenho experiência como hacker, sim só como desenvolvedora, tudo bem, e só isso. E me convidaram para o Maria Lab, que é a nossa iniciativa de hackerspace feminista, onde a gente está querendo criar a gente já está criando, na verdade, um ambiente seguro para se trocar conhecimento e compartilhar experiências de todos esses assuntos. E também, não só para mulheres, incentivar mais mulheres, mas também pessoas trans e pessoas que se dizem não homens, pessoas não binárias, que também sofrem bastante preconceito dentro da área do mundo da tecnologia e digital. Então, nós queremos criar um ambiente seguro para essas pessoas poderem aprenderem, poderem errar, sem serem julgadas por ser quem são. Então, também queremos juntar pessoas de todas as etnias e para que a gente crie realmente uma diversidade, para que a gente empodere essas pessoas, para que elas se sintam seguras para começar também a frequentar espaços que são públicos no geral, hackerspaces no geral. Então, a gente tem essa ideia do empoderamento das pessoas que hoje se sentem minoria realmente em espaços públicos. Basicamente isso. Muito bem, ótimas experiências e notamos que é comum, né? Ninguém trabalhar uma atividade, várias atividades, acaba um projeto entre outro, acaba um painel, daqui a pouco começa outro, aqui no FIJ. Então, assim, acaba sendo uma rotina e um tempo até, digamos que um ritmo bem acelerado quando nós estamos nesse meio de cultura digital, porque você não consegue trabalhar em uma coisa só, você vai trabalhando em várias coisas. E aí, essa parte de trabalhar em várias coisas, acaba que você tem aquela autonomia ou você acaba se motivando, né? Então, não, eu tenho que fazer isso, você cria um foco, você vai, faz e segue aquela linha, porque senão você se perde no meio, né? E isso é muito comum na cultura digital, né? Fazer várias coisas e aí, com tantas coisas, você acaba se perdendo às vezes. Então, nesse sentido, além da motivação pessoal de vocês, de fazerem várias atividades e estarem em vários projetos, como trabalhar esse empoderamento das pessoas, independente de gêneros, nessa área de tecnologia, né? Você está ali motivada ou desmotivada, tendo que empoderar um grupo ou um coletivo, e você ter você ter poucas horas para empoderar esse público, né? O que a maioria dos projetos permite, né? Eu tenho só um dia para mostrar que isso é possível fazer, ou eu tenho só algumas horas para mostrar que é possível fazer um aplicativo aqui rápido com essas ferramentas. Como vocês trabalham essa parte do empoderamento e como empoderar, essa experiência de vocês com relação ao empoderamento, por favor. Vanessa, compartilhe com a gente essa experiência. Como eu falei, né, essa questão do empoderamento a gente vê como uma questão crucial para que as pessoas se incluam realmente nos espaços. Nos espaços que eu digo, nos grupos de estudos, vão para faculdades, para eventos, que realmente frequentem os lugares e estejam seguras, sem medo de serem quem são, mesmo com suas diferenças dentro daquele espaço. E a gente sabe que, através do conhecimento e do trabalho, às vezes, vendo que existem pessoas que têm os mesmos medos, as mesmas dificuldades, e que juntas, vocês trabalhando, vocês conseguem romper essas barreiras, às vezes bloqueios mentais, né? Tipo, eu não sou capaz, mas aí você vê, mas aí você conhece uma pessoa que também tinha esse problema e conta, não, eu superei porque eu fiz isso, sei que. Então, é importante colocar em contato todas essas pessoas, e para isso a gente precisa criar um espaço seguro, onde as pessoas se sintam seguras. Então, a gente formou algumas políticas para conseguir criar esse espaço seguro, né? E então a gente acredita que é isso, criando um espaço e ajudando a compartilhar conhecimento para as pessoas realmente se sentirem empoderadas.
Nesse projeto que a gente fez em Gaurama, a gente enfrentou uma dificuldade muito grande de dizer para aquelas mulheres que era importante para elas aprender a mexer no computador. Porque elas têm o computador em casa que às vezes é do filho ou do neto e elas não mexem, elas tiram o pó do computador. Então, a primeira coisa que a gente fez nessa oficina, nesse batismo digital com elas, foi fazer todas elas contarem qual era a experiência que elas tinham com o computador. E aí as primeiras ficavam assim, eu nunca mexi, eu tenho medo, meu filho disse que eu vou quebrar se eu mexer. E aí depois, conforme ia passando, que elas viam que todo mundo que estava lá nunca tinha mexido com o computador. Todo mundo que estava lá nunca tinha pegado o mouse na mão, todo mundo tinha dificuldade de segurar, de digitar. Elas iam se sentindo muito mais à vontade para aprender. A minha avó, por exemplo, foi lá fazer oficina e ela disse assim, eu estou aqui por tua causa, eu não quero fazer oficina, eu tenho medo. A minha tia tem uma escola de informática e ela tem medo de mexer no computador, a minha avó. Então, ela chegou lá, não, eu tenho medo. Aí eu falei, não, vó, senta, vamos lá. Se não quiser fazer, não tem problema. Mas depois que todas as mulheres que estavam naquela oficina falaram que nunca tinham mexido no computador, que era a primeira vez, ela se sentiu à vontade para fazer isso. E no final ela fez o que todo mundo fez. Ela conseguiu acessar a internet, ela digitou a página e ela disse que ela queria aprender mais para poder conversar comigo agora pela internet, porque eu estou longe e ela quer conversar comigo. Então, essa coisa de criar um ambiente para as minorias, fazer com que elas se sintam que, ao menos naquele ambiente, elas não são a minoria, é muito importante. Porque tu empodera as pessoas e tu diz que lá é todo mundo igual. Tu pode errar aqui. Tu não precisa ter medo. Ninguém vai te chacotar. E isso faz com que elas se sintam mais à vontade, e elas se sentindo mais à vontade, elas acabam tendo vontade de fazer outras coisas depois. Então, tu planta aquela sementinha ali no grupo e depois aquilo vai se expandindo. Nossa, foi muito legal, sabe? Ouvir elas dizendo que não estavam com medo e que depois conseguiram fazer tudo e que aquilo podia ser útil para elas, sabe? Foi muito legal. A nossa experiência também foi muito de entender que isso não é só nem para quem nunca mexeu no computador. Tem muitas pessoas nesse mesmo nível que são usuárias, né, da máquina, mas que também acham que aquilo é uma caixa preta e quase mágico, assim. E nós até temos uma oficina que é meio, não é magia, é tecnologia. Você pode mexer, você pode abrir, porque não vai acontecer nada. E pessoas que são usuárias e que se fossem perguntadas, não se diriam iniciantes, né? E que você fala, não, ok, mas você entende o que tem aí dentro, você sabe como é que você pode melhorar o teu uso, como é que você pode customizar isso, de repente, para você, né? Então, esse desafio não é só para quem nunca mexeu, é um desafio que é contínuo, né? Tipo, eu ainda estou aprendendo muita coisa, e eu acho que essa troca de experiência e também você mostrar que, olha, isso também não é um problema, isso não é uma vergonha, isso não é nada, isso é uma fase que todo mundo passa e que, se você quiser, você pode ir para um outro nível. Então, é simplesmente a gente sentar e desvendar o mistério, né? Porque é por aí. Trabalhar com educação e o próprio conceito da inclusão, você incluir e não excluir, você incluir de uma forma que permita a todos participarem, é um grande desafio, né? E aí, dentro desse grande desafio de você, assim, não, eu estou fazendo inclusão, mas eu estou fazendo só a inclusão de estrutura, ou eu estou fazendo a inclusão também de educação? Ou eu também estou fazendo a inclusão social, né? Que é a inclusão de você justamente criar ambiente para que todos se sintam à vontade. Não, então eu vou criar outro tipo de inclusão. Na verdade, quando você trabalha com a inclusão digital, você tem que atender várias esferas e várias áreas que às vezes você não domina e você tem que estudar e dominar, porque você está de frente para um grupo que você está representando ali o papel de levar adiante aquela ideia ou aquele projeto. E aí, diante disso, pergunto para vocês o quanto nós podemos, quantos erros dessas tentativas ou dessas metodologias serviram de lição nos projetos ou na vida de vocês, que motivaram vocês a criarem outras coisas. Se foi possível e se houve algum projeto, qual foi que surgiu de um erro desses,
por acaso, talvez. Eu acho que o maior erro que eu tive no começo foi focar em cidades grandes. Focar em locais onde as pessoas já tinham acesso àquilo. As pessoas que, por exemplo, estão em comunidades no Rio de Janeiro, comunidades em São Paulo, elas têm vários projetos lá e esses projetos eles acabam dando oportunidade para elas e às vezes as pessoas acabam não valorizando a tua iniciativa, não valorizando o teu projeto, porque elas pensam, daqui a pouco vai ter outro, eu não vou, eu não quero. E quando eu vi que se eu focasse no meu ambiente, nos lugares onde eu conhecia, nos lugares onde eu tinha contatos, nos lugares onde eu sabia qual era o problema das pessoas, eu poderia resolver melhor aquele problema, eu acho que o maior aprendizado. Porque as pessoas tendem a focar em eventos enormes, exatamente, focar no macro, focar em querer aparecer, em eu quero fazer um evento para 5.000 pessoas. E não, às vezes, se você ir para a sua comunidade e ensinar as pessoas de lá, você vai estar fazendo um bem muito maior do que você falar para 500 pessoas e 2 estarem te ouvindo. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive. Acho que para mim foi pensar também que eu precisava de um tempo antes para entender muito o cenário da pessoa com quem eu ia trabalhar, porque não adianta a gente tentar falar de tecnologia se ela não for também muito acessível no mundo da pessoa e for facilitar a vida dela em algum sentido. Então, ter esse momento pré, onde você entende a necessidade, entende a realidade, entende também até onde a pessoa pode ir naquele primeiro momento, foi interessante, porque a gente teve uma experiência de oficinas em Porto Alegre, que quando a gente foi para o interior, a experiência não me valeu quase nada. Assim. E era dificuldade desde linguagem, de você ter que mudar a sua linguagem, porque é outro cenário. E não o problema não é da pessoa. Se você está se propondo, o problema é seu, entendeu? Então, você tem que entender muito para quem você está falando e realmente a aplicação daquilo, porque você falar de tecnologia e a pessoa olhar para você e dar aquela expressão do branco, assim, é terrível, né? Então, você está perdendo a pessoa já no início e depois para resgatar isso num outro momento é muito mais difícil. Então, ter esse cuidado pré é muito importante para mim. Todos esses assuntos, esses aspectos são assim, acho que todos nós que estamos construindo sobre inclusão digital, a gente vai aprendendo. Inclusive, vocês me deram uma ideia agora, que a gente que participa, a gente tem que se unir mais para compartilhar experiências, né? Porque todo mundo está em prol da mesma causa e batendo nos mesmos erros, né? Passando pelas mesmas coisas. Acredito que nós estamos na mesma rede, mas não estamos incluídas na mesma rede de ambiente. Precisamos nos incluir. Temos que nos incluir na rede de ambiente. Não, na temática inclusão digital já estamos. Na rede de ambiente de mesmo espaço e comunicação, não. Que também é um desafio muito grande da inclusão digital. Você só ter a ideia e ir lá executar, nem sempre é o sucesso, né? E no Maria Lab, nossos desafios assim foram... Primeiro porque a gente começou, quando eu entrei, eu fui convidada para participar, já existia uma ideia, que era uma ideia de ser um hackerspace itinerante, onde a gente não tivesse uma sede, um endereço, e que a gente pudesse ir até lugares mais distantes. Como a gente está em São Paulo, a gente queria ir lá para o ABC, a gente queria ir para cidades que estão na região, e a gente queria levar essa ideia da filosofia hacker para as pessoas serem curiosas, aprenderem, trocarem compartilharem experiências, conhecimento. E aí a gente percebeu que para fazer isso era um pouco... A gente queria muito e a gente não tinha nada. E como é que a gente ia comprar um veículo e montar um hackerspace? Tudo isso eram coisas assim, meio assim, a gente estava viajando, sonhando alto, mas a gente teria que se preparar antes. Então, a gente existe há um pouco mais de um ano e a gente, vamos desconstruir tudo para a gente conseguir chegar no nosso objetivo.
Então, a gente percebeu, antes de fazer isso, então vamos ver, mas o que a gente quer, afinal? O que a gente quer fazer? Quais os nossos focos? Quais as nossas políticas? Tudo isso a gente pensou e agora a gente vai dar o nosso segundo passo, que é ver uma sede. A gente resolveu que, por enquanto, seria melhor, talvez, ter uma sede física e estimular as pessoas a copiarem o nosso modelo, que a gente diz que o nosso modelo é software livre. Então, a gente gostaria muito que aproveitasse, a gente já tem um logo, a gente já tem uma marca, a gente já tem umas políticas que foram difíceis pra caramba fazer, e chegar no consenso. E por que não, então, se vocês querem atuar dentro da área de inclusão, por que não pegar isso e começar a trabalhar e pegar ideias e entrar em contato, multiplicar essas ideias, né? Então, os nossos maiores desafios, assim, primeiro foi nos estruturar, entender o que a gente quer, e a gente já está chegando também no segundo desafio, que é conseguir entender realmente o que o público que nos procura está querendo. Porque é uma coisa assim, a gente gostaria de ensinar isso, mas eles realmente querem aprender isso? O que estão experimentando? A gente está partindo para uma segunda fase, que vai ser de aprendizado do nosso público-alvo, que são as pessoas que a gente quer incluir e tudo mais. Basicamente isso. Isso de tecnologia, de conhecer o público que a Janaína estava falando, eu tenho um exemplo de tecnologia. Dentro da Mozilla, uma das soluções que eles tinham dado para todo mundo levar a web para qualquer pessoa era comprar um monte de modem 3G e aí estava tudo resolvido. Aí a gente foi para essa cidade no interior e o lugar onde a gente fez as oficinas não pegava nem celular. Aí como é que a gente ia levar um monte de modem 3G e resolver o problema das pessoas com modem 3G? E não ia funcionar. Então, isso de conhecer o lugar, de conhecer o público, de entender a realidade das pessoas é muito importante e é um desafio enorme de como fazer isso. Nós tivemos uma experiência que era uma oficina sobre privacidade, e aí, no meio da oficina, nós nos demos conta que ninguém se importava com o fato do Google ou todas as outras ferramentas saberem tudo da sua vida, porque para eles é um facilitador. E aí você percebe que aquilo que você acredita não é o que o outro acredita, ou que você precisa ainda voltar, né? E questionar. Então, ok, é um facilitador, mas o que te custa? E aí é um outro discurso. Então, assim, essas situações são ótimas, porque você repensa toda a tua metodologia, todo o teu processo e toda a tua motivação. Porque, querendo ou não, o questionamento também volta para você, né? Então, nesse caso, assim, para nós que temos acesso à informação, o Google não é seguro, né? A criptografia, a segurança, enfim, todas as informações que ele coleta suas acabam virando publicidade, gera uma expectativa e um mercado consumidor em cima de uma grande empresa, de uma grande corporação. Mas, dependendo do local da comunidade que você está, o Google é a informação básica e mínima de mundo, de convivência, de qualquer pesquisa de escola, eles vão recorrer justamente ao Google para saber, porque lá é a maior fonte de informação, né? Até que outras iniciativas criem um gerador de conteúdo independente, lá, para aquela comunidade, o Google sempre vai ser a maior referência. Infelizmente. E eu acho que ou felizmente, né? Esse é o gancho, na realidade. É daí você conseguir falar, ok, então, se o que te motiva a usar o Google é isso, vamos procurar e pensar em outras soluções parecidas que possam, né, fazer. Então, aí a gente vinha com soluções desde a Pirate Box, por exemplo, que é você criar um repositório onde a própria comunidade pode produzir conteúdo e estar ali, e são coisas que são usáveis pela comunidade, e que é uma coisa simples, barata, e você tem autonomia. Então, coisas pequenas começaram a nos surgir como soluções para explicar coisas bem macros, assim. Então, foi bem interessante. Muito bom, aí fez vocês repensarem e planejarem novamente, né? Às vezes você passa meses planejando uma ação, um projeto de inclusão digital, quando você chega no ambiente e desfaz tudo. E às vezes começar do zero. Eles acabam usando o Google, acabam usando isso por falta de conhecimento de alternativas, né?
porque a grande mídia diz que o Google é melhor, que você tem que usar Facebook, que você tem que existir em tudo que é lugar, senão você não existe, senão você não consegue fazer nada. E, infelizmente, essa é a informação que chega mais fácil para essas pessoas. Eles não têm essa informação de como se proteger, de por que usar o Google é ruim. E aí eles acabam perguntando assim, tá, mas por que eu tenho que me proteger? Eu não sou ninguém, ninguém vai querer saber dos meus dados. E daí, exatamente, pode pegar meus dados, pega meu celular lá, Facebook, faz o que tu quiser, não tem problema nenhum. E isso é falta de conhecimento, e é o nosso desafio mostrar para eles que eles têm alternativa. A alternativa existe e eles precisam aprender a usar, e que ela é tão boa quanto. Então, né? Nesse processo de você criar justamente isso, né? Novas alternativas de inclusão, de inserção, participação, interação com o público, com as comunidades de uma forma geral, que acaba requerendo uma responsabilidade enorme e absurda, né? sobre nossas costas, de quem está justamente coordenando qualquer projeto nessa área. Sou suspeita para falar, né? Eu tenho o Hackspace num barco, assim, então inclusão digital já começa dentro do barco até chegar no local, no destino final, e trazer todo mundo de volta e não molhou nada, equipamento está tudo salvo. E aí, nessa minha experiência, também eu desenvolvi várias habilidades, né? A primeira foi justamente conhecer tudo sobre barco. E para vocês, né? E na Mozilla, qual foi a habilidade que você desenvolveu? Tipo, fui para lá, bacana, tal, estou trabalhando agora. E agora? Que habilidade você aprendeu, né? Dentro do Maria Lab, Vanessa, qual foi a experiência, habilidade? Nossa, Vanessa vai ter que fazer isso agora. E aí, caiu o mundo, caiu o céu? Não, isso faz parte do projeto de inclusão digital. Você se incluir também nesse ambiente, nesse contexto. Então, por favor, experiências nessa área. Eu aprendi a ter muito jogo de cintura. Uma oficina que a gente foi dar para pessoas idosas sobre a web, a gente levou um jogo de cartas para eles, enfim, aprenderem o que eram as tags e tudo mais. E aí a primeira pergunta que o Panágio fez para os idosos foi: quem aqui gosta de jogar baralho? Pô, minha avó adora jogar baralho, a avó dele adora jogar baralho. E ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. E aí a gente pensou, ixi, ferrou. Aí uma senhorinha lá de 80 e poucos anos levantou a mão e falou assim: serve paciência no meu tablet? Então, tipo, serve! Tá vendo? Você foi... E com isso a gente viu que, por mais que você se prepare, por mais que você diga, o público é esse, e o meu conhecimento do público é esse, vai ter situações que você vai ter que mudar tudo na hora, que você vai ter que acabar refazendo tudo. E eles jogaram o baralho, tá? Eles gostaram, depois inclusive, eles quiseram, como era uma oficina offline, a gente não tinha como fazer a parte online lá, muitos deles quiseram voltar em outro dia para fazer a parte online no lugar onde a gente tinha, então a gente conseguiu dar a volta ali, conseguiu fazer com que eles se interessassem pelo jogo e pela web, mas foi algo bem assim, ninguém levantou a mão. Então, as habilidades que eu aprendi, assim, que ainda estou no processo de aprendizado durante o Maria Lab, primeiro um pouco assim, como a gente tem uma divisão assim bem horizontal, onde todo mundo respeita, ninguém é o chefe, mas no fim das contas alguém tem que puxar o barco, motivar as pessoas. A habilidade que eu estou aprendendo bastante dentro do Maria Lab é a liderança, né? E também coisas que eu estou aprendendo muito é sobre a questão de gênero mesmo. Mas o que é uma pessoa trans? Mas o que é uma pessoa não binária? Isso para mim era completamente assim obscuro. E você convivendo com as pessoas que se denominam não binárias, se denominam trans, você aprende muito com essas pessoas, você conhece as dores dessas pessoas e você começa a se trabalhar para entender todo o mundo
E também você começa a conhecer e entender um pouco mais sobre as dores de outras mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas, que estão no meio da tecnologia, o que elas passam, como a gente consegue ajudar elas. Então, a gente aprende muito também sobre construir como ajudar, entendeu? Principalmente isso, porque a gente tem muita energia e disposição para fazer tudo, mas não sabe exatamente como. Então, a gente aprende todo dia, assim, não posso dizer alguma coisa específica, mas todo dia a gente aprende com essas pessoas diferentes no dia a dia, assim, que não estão dentro daqueles estereótipos de pessoas de tecnologia, né? Acho que para mim o que eu mais aprendi foi a questão de que às vezes a gente faz uma programação gigantesca e você tem a expectativa, por exemplo, eu tenho oficina disso, tenho não sei o quê, e de repente o que você mais consegue tocar as pessoas e transformar é com um cineclube na praça. E aí você fala, porque é isso, são os momentos, são tantas coisas que acontecem que você fala, gente, eu consegui atingir mais com o cineclube do que com a oficina que eu dei. E que também, assim, a gente quer a expectativa do que você atinge, eu estou tentando formar ativistas. Não é isso, às vezes, entendeu? Então, é diminuir a minha expectativa e me abrir mais para a experiência em si. E saber que eu vou aprender, às vezes, muito mais do que eu estou ensinando, né, o que é óbvio, mas é que, quando você formata um projeto, é muito fácil a gente se perder na expectativa do todo. E aí você vê que são os pequenos detalhes, realmente, que fazem toda a diferença. Meninas, muito obrigado pela contribuição de vocês. Nós temos apenas 10 minutos. Eu vou abrir aqui para alguém queira perguntar, por favor, alguém da plateia, além das milhões de perguntas no aplicativo. Por favor, o microfone. Vocês chegaram a comentar sobre Facebook e questão de privacidade, mas eu vou fazer até uma pergunta um pouco polêmica. Tem situações em que o próprio governo ou pessoas bem-intencionadas elas querem ajudar a inclusão digital. E teve algumas situações até que o governo incentivou a criação de redes sociais como alternativa ao Facebook, coisas assim. Mas até que ponto a crítica que se faz ao Facebook, que é uma empresa grande o suficiente para talvez não se importar tanto com o usuário individual, só está preocupado em ganhar dinheiro com questões relacionadas à propaganda, é pior do que talvez um governo que tem acesso a certos dados das pessoas numa rede social, mesmo que as pessoas que motivem elas sejam bem intencionadas, mas algumas pessoas que por certos motivos tenham acesso a esses dados, mesmo que elas não tenham a mínima noção de como processar eles para algo útil. Ou seja, a pergunta é mais sobre até que ponto também não acaba sendo um problema de privacidade, pessoas num nível mais local ter acesso a dados de rede social e coisas assim, inclusive endereços de pessoas e esse tipo de coisa. Alguém responde rápido. Eu acho que o problema é igual, tanto que a crítica não é ao Facebook, não é ao Google, sabe? É crítica no modo geral de tecnologias que fazem isso e como elas já estão presentes na tua vida e como elas já tem essa coleta de dados e você não está nem sabendo. O meu compromisso não é nem não faça. O mínimo que eu tenho como compromisso pessoal é fazer com que você saiba que isso existe. Aí, o que vai fazer a partir disso é uma responsabilidade individual. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Aide e eu queria fazer uma provocação, na realidade, a todas as pessoas da mesa, que achei muito bacana que vocês falaram do compartilhamento de experiências, mas ela comentou a questão do 3G e isso entra num ponto que é a infraestrutura de acesso e eu gostaria de saber, porque eu acho que não pode passar batido esse ponto, como vocês enxergam saídas, como que vocês enxergam a atuação do governo, o abandonamento do Plano Nacional de Banda Larga, como falar de inclusão digital sem a gente falar de infraestrutura de internet no Brasil, principalmente uma infraestrutura pública de internet no Brasil. Nesse caso, nessa cidade, a gente fez um trabalho junto com a prefeitura, conversou com eles durante 6 meses para tirar o telecentro do centro da cidade e levar para a zona rural,
para eles levarem a internet para lá, eles contrataram uma empresa e eles colocaram um poste com um repetidor no meio de uma plantação de soja, e esse poste é alimentado a energia solar. Então, a prefeitura foi atrás para fazer isso, sabe? O governo foi atrás para fazer isso, para levar a internet para a zona rural, porque para eles era importante isso. E eu queria muito que isso servisse de exemplo para muitas outras prefeituras. A gente tem uma palestra hoje às 16 na 41D sobre isso, onde a gente vai explicar tudo, como a gente conseguiu negociar com a prefeitura. Mas eu acho que é isso. Se tiver interesse do governo, é possível. A tecnologia existe e é só usar ela para levar para qualquer lugar. Eu só acho que, realmente, a gente não pode deixar isso passar por despercebido, porque, como já existe o Plano Nacional de Inclusão, de infraestrutura, de internet, tem o cidadão, e nós que somos ativistas da inclusão digital, a gente tem que cobrar isso, né? Então, se for ir para lugares, e tal, a gente tem que cobrar para que alguma providência seja feita, como o pessoal da Mozilla, a Melissa, já fez. No meu caso, em particular, nós tivemos que adaptar mesmo, fazer o processo de inclusão assim, bem precário e bem participativo também, né? Nós tivemos que montar toda uma infraestrutura, hackear mesmo, fazer uma antena hacker, colocar num barco, usar o modemzinho, onde pegar, onde a operadora servir, e para levar a internet dentro do barco hacker até a comunidade. E ainda assim, claro, a infraestrutura é o nosso maior desafio na parte de inclusão digital, tanto é que tem vários projetos paralelos e acontecendo independente, até financeiramente sendo viabilizados por ONGs internacionais, enquanto nós não temos grandes políticas públicas apoiando, né? O próprio governo não está aqui na plateia discutindo isso, o próprio governo não está apoiando essas iniciativas aqui. Então, assim, falar de infraestrutura sempre é um grande problema, né? É um grande desafio, mas como superar esse desafio se você não quer nem participar desse debate, né? O debate parece que acontece, assim, no meu ponto de vista, se me permitirem, uma certa forma, debater a inclusão digital com iniciativas como essas, e outra é discutir a inclusão digital dentro de esferas públicas, né? O que o governo faz para a inclusão digital. E, na verdade, eu acho que pode ser uma coisa só, né? Todos, ao invés de você criar e montar infraestruturas caríssimas que você não vai conseguir mobilizar a comunidade para ocupar, o governo poderia já ser parceira dessas iniciativas que estão acontecendo e dar infraestrutura para que elas permaneçam e continuem o trabalho, porque essas pessoas que estão aqui nessa mesa hoje sabem mobilizar, sabem fazer a inclusão. E, às vezes, o governo não olha isso. Ficam várias coisas paralelas sobre inclusão digital e nenhuma se converge, nenhuma interage, sabe? Não se unem. Parece que nós estamos falando de inclusão digital em países diferentes, assim, né? Com realidades diferentes. E aí, quando nossos projetos saem do Brasil, nossa, o Brasil tem ótimas iniciativas de inclusão digital. Tem, realmente, mas nem sempre apoiadas. Próxima e última pergunta, por favor. Quanto que vocês trabalham o tempo para a inclusão, para as pessoas? Um exemplo, meu pai, ele tinha feito um curso há um ano atrás e criaram um Facebook para ele. Depois de 4 meses, eu vi que ele criou outro. Eu perguntei para ele, não, eu acho que eu não tinha. Ele nem sabia o que era. E esses dias, de novo, ele estava lá em Goiânia, foi para lá, ele é do interior aqui também, e criou um outro. E ele disse, não sabia o que era, achou que não tinha. Então, quais estimativas que vocês usam para que as pessoas possam... Quanto tempo para usar isso aí? Complicado, porque na realidade, assim, eu acho que um outro problema além disso é começar explicando que internet não é Facebook, né? Porque normalmente, eu quero internet, eu vou fazer um perfil no Facebook. Não, e infelizmente a gente sabe que grande parte da população, quando pensa em internet, a primeira coisa que responde é Facebook. Então, começar por aí, eu acho que abre a mente da pessoa de entender
que perfis ou coisas que se criam hoje estão interligados e servem para várias coisas. Então, eu iria por esse lado. Agora, tempo de estimativa e como isso se desenvolve dentro da linguagem da pessoa é o desafio. Isso entra um pouco da questão até da educação, de como que eles estão ensinando isso, que é realmente um desafio bem grande, né? Como passar o conhecimento de forma que a pessoa entenda e aprenda. Porque cada grupo de específico de pessoa tem sua necessidade e sua metodologia diferente de aprendizado. Eu não sei dizer o que se passou dentro dos cursos, do que as pessoas fizeram quando seu pai estava cursando, né? Mas pelo jeito, não foi meio internet, Facebook, mesma coisa assim. 1 minuto para mais uma pergunta na plateia. 1 minuto. Vocês já usaram alguma coisa para fazer cache da internet? Eu estou dizendo assim, vocês citaram até Piratebox, porque tem algumas situações, às vezes, onde não tem internet, tu consegue fazer cache de algumas páginas e esse tipo de coisa. Ou uma cópia. A gente usa muito a Pirate Box, e principalmente de explicar todo o contexto de como isso é fácil e barato de ser feito e o impacto que tem de quem usa, né? Então, assim, a gente já tem experiências, por exemplo, desde universidades que adotaram por parte dos alunos de construir esse tipo de ferramenta, até realmente de centros comunitários que não têm internet, mas que conseguiram fazer esse tipo de projeto lá. Então, assim, o meu uso é básico nisso, assim. Não sei se mais alguém tem experiência com isso. Não. Tem algumas perguntas no aplicativo, chegaram várias aqui. Algumas já foram respondidas, mas tem uma que... Uma é sobre o processo de inclusão digital, que vai muito além de permitir somente o acesso à internet, mas a inclusão tem que ser também um papel de transformação social, modificando a realidade de cada um. Acho que cada uma aqui compartilhou essa experiência e nós abordamos essa parte da inclusão, não só digital, mas social, tecnológica, enfim, vários cidadania e vários outros temas. A outra era o processo de inclusão digital, é o mesmo dentro do Brasil, dentro de um contexto geoeconômico brasileiro. Acho que no contexto Brasil, a inclusão digital ela está dentro do mesmo contexto geoeconômico. É igual, desigual? Não, com certeza não é. É gritante essa diferença, né? Tipo, nas capitais, a questão da inclusão digital já existe ações muito mais avançadas, porque existe infraestrutura. Mas se a gente vê no interior dos estados, é triste, é lamentável. E é mais lamentável que o governo, às vezes, não toma, não acha que não... Mas ele não vê que isso pode ser um atraso para o desenvolvimento do país. E que gente com boa vontade para ensinar as pessoas tem um monte. Já está tendo um monte. Agora, a gente não pode pegar do nosso bolso e fazer a infraestrutura de internet do país. Infelizmente, né? A Mozilla tem alguma pesquisa nessa área de inclusão digital geograficamente, alguma coisa assim? A Mozilla começou a fazer uma pesquisa no Rio de Janeiro, dentro da parte de comunidades lá do Rio, para avaliar isso, para ver como é que as pessoas, qual a utilidade das pessoas para as pessoas de lá das lan houses. Mas a pesquisa está bem no começo, e se vocês quiserem procurar na internet já tem disponível a primeira parte da pesquisa, mas conforme eles forem fazendo as outras partes vai ficar disponível também. Mas é isso a pesquisa. Outra pergunta direta. A simples disponibilização de acesso à web para pessoas entra na estatística de inclusão digital? Acho que não, porque também, além de ter a internet, tem que ter o dispositivo e o conhecimento. Então, são ali um trio ali, né, que tem o acesso, o conhecimento, o dispositivo. Então, o que facilitou muito foi os dispositivos móveis. Muita gente começou a conhecer a internet, foi através de conseguir comprar um celular já e tudo mais.
Mas ainda essa questão de ter um lugar para acessar a internet, um dispositivo, um computador, não é tão simples assim. Não é tão simples. Por exemplo, um exemplo bem básico e rápido é nós que moramos nas capitais, aplicativo de táxi, super comum. Você vai para uma cidade do interior, você vai lá, abre, vou chamar um táxi. Quem que imagina que um taxista no interior vai ter um smartphone? Nunca, não nunca, né? Mas no momento ainda não. Isso que os aplicativos já existem há 2, 3 anos. Não tem nem 3G e para eles não compensa. Então, esse é um exemplo, assim, sabe, de até onde, né, que precisa investir. Meninas, agradeço muito a participação de vocês. Eu acredito que deu para trabalhar bastante esse contexto de inclusão digital em várias áreas e vários sentidos. Eu acho que conseguiu ampliar bastante a noção sobre a inclusão digital, né, sem esquecer alguma área, né, que foi abordada aqui. Adorei nosso bate-papo, adorei conhecê-las. Ao público, muito obrigada. O nosso painel fica aqui. Muito obrigada mesmo, gente. Valeu.